Aula número 3, nossa disciplina Gerenciamento de Crise, Primeiro Interventor. Aqui nós veremos quais são os elementos essenciais do gerenciamento de crise. Quais os elementos mais importantes, segundo a doutrina de gerenciamento de crise, quais são estes elementos que são importantíssimos, são primordiais para que se tenha a aplicação da doutrina de gerenciamento de crise. Certo? Aqui nós estamos tratando sobre o nosso terceiro capítulo da apostila, que se inicia na nossa 19ª página da mesma, né? Aqui veremos, né, esses elementos, qual ele se divide em elementos essenciais de gerenciamento de crise de comando e os elementos essenciais operacionais. Então são duas divisões para os elementos essenciais. Uma que vai ser o responsável por todo o teatro de operações, que é o nosso elemento essencial de comando, e outro que vai ser responsável pela aplicabilidade de todas as determinações e ordens deste elemento essencial. E o elemento essencial de comando, nós temos um elemento essencial, que é o gerente da crise. E os operacionais se dividem em três: equipe de negociadores, grupo tático e atirador policial de precisão. Vamos ver cada um deles mais à frente. A função, qual que é a sua aplicabilidade dentro do teatro de operações. A gente vai ver mais à frente. Bem, aqui, pessoal, a gente vai ver sobre o nosso gerente da crise. O que é o gerente da crise? Essa imagem ela retrata, né, uma ocorrência que houve em São Paulo com o apresentador Silvio Santos. Nós vimos em aulas anteriores, né, esta ocorrência, onde houve a utilização de uma autoridade pública, que nesse caso aqui o governador, à época, né, e coincidiu de ser também o atual, Geraldo Alckmin, que ele acabou intermediando, fazendo, né, a interlocução junto ao causador do evento crítico. E nós temos vários outros exemplos de que as autoridades não policiais acabam se envolvendo nesses eventos críticos e, por achar que tem um poder de mando, né, junto ao Estado, eles acabam achando que podem também intervir, né, em ocorrências de crise. No entanto, a nossa doutrina ela amarra que o gerente da crise em ocorrências policiais, é a maior autoridade policial que esteja no local, certo? Então, é a maior autoridade policial que esteja no local. Em Porto Velho, como que acontece? Há uma deflagração de uma ocorrência de crise, automaticamente se aciona a polícia. Ou a polícia se depara, ou é acionada via 190 ou com outro tipo de contato. Logo que chega ao local a primeira viatura, de imediato aciona-se o CEPOC, que é o Comandante de Policiamento Extensivo da capital, certo? Onde este passa a ser o gerente da crise até o acionamento da maior autoridade da área, certo? Então, quando se há uma ocorrência desse tipo na capital, automaticamente o CEPOC, que é o oficial que está de serviço na rua, ele já é acionado para ir até este local. Neste momento, ele passa a ser o gerente da crise, até que o comandante do batalhão, segundo nosso decreto que está
no nosso ambiente virtual, né, o decreto 16.325, que ele institui o gabinete de administração de crises e regula algumas atividades. E nessas atividades ele fala lá em um dos seus artigos, né, que é o comandante do batalhão de área que será o responsável, né, pelo gerenciamento da crise. Então, o artigo 17 do nosso decreto, ele amarra que as medidas primárias de coordenação e controle nas crises deverão ser realizadas pelo comandante da unidade operacional com circunscrição sobre a área onde se instalou a crise. Logo, o gerente da crise passa a ser o comandante do batalhão da área. Por isso que os policiais que aqui chegam nessa ocorrência tem que ter todas aquelas medidas, todos aqueles 10 passos que nós vamos ver nas nossas últimas aulas, e eles de imediato acionam os seus superiores, né? E o seu superior imediato, que é o comandante do batalhão da área, será o gerente da crise, conforme o decreto 16.325, 16 de novembro de 2011. O 18, né, o artigo 18, ele amarra também que o gabinete poderá designar o gerente da crise. Caso não seja o gerente da crise o comandante do batalhão da área, o gabinete poderá designar o gerente da crise, segundo o artigo 18 do decreto 16.325. Um detalhe importante, senhores, quanto ao gerente da crise. O importante é, ele é o comandante do teatro de operações. Nós usaremos algumas nomenclaturas na nossa doutrina, como comandante do teatro de operações, comandante da cena de ação, né? E aqui se resume ao gerente da crise, certo? Ele é o responsável por tomar todas as decisões naquele local. Ele pode estar presente ou não no local do evento crítico, no ponto crítico, certo? Pode estar próximo ou pode estar distante do ponto crítico. No entanto, ele tem um poder de decisão. Então, todas as decisões ele que irá decidir se vai ser feito ou não. Se vai ser implementada uma alternativa tática, se vai ser alternativa tática 1, 2, ou 3 ou 4, ele que vai tomar essa decisão. Logicamente, né, será orientado e assessorado, né, por todos os integrantes das equipes especializadas, que são os operacionais, elementos essenciais operacionais, que nós vamos ver mais à frente. E o mais importante de tudo é esta frase, né, que eu coloquei aqui para os senhores. Quem comanda não negocia. E quem negocia não comanda. Imagine os senhores, se eu sou o gerente da crise, eu tenho poder de decisão e estou indo lá negociar. Automaticamente, aquele causador do evento crítico vai saber que eu estou no comando. Eu tenho poder de decisão. Então ele vai pedir qualquer coisa. Se eu não fizer, eu vou falar o que para o cara? O que para aquela pessoa que está ocasionando toda aquela crise? Se eu que mando. Por isso que a gente, quando estiver negociando, quando estiver fazendo a primeira intervenção, você sempre tem que jogar a responsabilidade para o escalão superior. Nunca é você que toma a decisão. Certo? Então, muito importante aqui, né, esta frase: quem comanda negocia e quem negocia não comanda, para justamente termos sempre, né, alguém acima que tome tais decisões. Equipe de negociadores. Então, a equipe de negociadores, ela, pela doutrina, ela é formada
né, por negociadores policiais formados, né, na área de gerenciamento de crise, na área de negociação em crises. A equipe negociadora é responsável pela aplicabilidade da primeira alternativa tática, que é a negociação. A negociação, né, é um processo que visa, né, a busca de um acordo entre a autoridade policial que está ali, seja ela o negociador, né, ou até mesmo, né, o primeiro interventor, caso não tenha sido chego ainda os negociadores, ele pode, né, entrar em um acordo com o causador do evento crítico e antes mesmo de a chegada da equipe dos negociadores, ele resolver aquela ocorrência, como quase que na totalidade acaba acontecendo, né? O causador do evento crítico se vê acuado e vê que a melhor opção para ele é se entregar, né, e acabar com aquele evento crítico que ele acabou deflagrando. O negociador, né, a equipe de negociadores, ela tem contato direto com o causador do evento crítico. É a equipe que vai estar verbalizando com o causador do evento crítico, né, desde o início da deflagração daquela crise. Importante que quem comanda não negocia e quem negocia não comanda, ou seja, o negociador ele não tem o poder de decisão. Então, quem está verbalizando com o causador do evento crítico não toma decisões. Ele repassa essa decisão para o seu superior, no nosso caso, o gerente da crise. Então, nunca, jamais, seja você o negociador, seja você o primeiro interventor, você não tem que ter o poder de decisão. Tem que ser repassado para o escalão superior. Certo? Então, a equipe de negociadores tem isso como doutrina. Certo? Uma das técnicas de negociação que é utilizada pelos negociadores é você convencer o causador do evento crítico de que a melhor forma de resolver aquela situação é ele saindo dali com sua integridade física mantida, com a sua vida mantida e principalmente, né, que tudo isso depende dele próprio. Não depende de você, policial, depende do causador do evento crítico. Isso nós temos que convencê-lo de que somente assim ele vai sair daí dessa situação ocasionada por ele, né, de forma íntegra, né, de forma sem ter a sua integridade física abalada ou até mesmo sua vida. E algumas técnicas que a gente utiliza, né, é a barganha, é a troca, né? Então você acaba trocando uma coisa que ele está solicitando por um objeto, né? Principalmente armas que esteja com o causador do evento crítico, você acaba barganhando essa arma que está com ele ou as pessoas que estão sendo mantidas com ele, o poder dele, por um outro objeto, como por exemplo água, alimento, né? A gente vai ver mais à frente alguns objetos que são o que pode ser ou não negociado, né? Então as técnicas que são utilizadas, a técnica de barganha e a técnica de convencimento. Para ser negociador, né, o negociador ele tem que ser uma pessoa voluntária para o serviço, uma pessoa paciente, uma pessoa que esteja sem muitos problemas externos, para que isso não venha ocasionar qualquer tipo de intervenção durante a negociação. E o principal objetivo do negociador, da equipe de negociação, é minimizar os riscos e a violência no ponto crítico.
Então, ele tem que estar sempre, né, com isso em mente, que ele tem que ser voluntário para aquilo, ele tem que ter o objetivo de minimizar os riscos e a violência no local do ponto crítico. Uma coisa que é abominável na doutrina é do policial que não é voluntário e que não tem o treinamento adequado para a negociação se escalar ou ser escalado para tal. Então isso infelizmente tem muitas polícias, tem muitos policiais que não entendem, né, esse tipo de coisa, e porque viu um companheiro que fez e deu certo, ele acaba achando que ele também pode, né, por um simples fato de ter lido, ter visto em algum vídeo, né, tal situação, ele acaba se escalando para ser negociador sem ter um mínimo de conhecimento. Certo? Em Rondônia, como é que funciona em Rondônia? Em Rondônia, nós veremos mais à frente que nós não temos exatamente uma equipe de negociadores como nós vamos ver agora. Certo? Nós temos devido ao efetivo, né, a gente acaba fazendo uma adaptação. A equipe de negociadores, eu chamo aqui a atenção para os senhores, né, para a nossa apostila, tendo em vista que na apostila tem uma deficiência, né, na hora de ter sido confeccionada por mim, que eu acabei esquecendo de acrescentar a sexta função, né, dentro da equipe de negociadores. Então acabei falando que são 6 funções distintas e acabou que na apostila eu acabei colocando só 5. Mas eu coloquei um aviso lá, um aviso geral, para que todos tenham ciência, certo? Então a equipe de negociadores é formada pelo comandante da equipe de negociadores, que também é um negociador, o negociador principal, que é o que vai estar em contato direto, né, com o causador do evento crítico, e tudo que ele fala ou que ele recepciona de informação do causador do evento crítico, ele passa para a sua equipe, certo? E o negociador secundário, ele vai anotando, juntamente com o negociador anotador, ele vai anotando tudo que é pedido. Então, o secundário, ele é o substituto imediato do negociador principal. Então, ele vai acompanhando toda a negociação. Caso haja necessidade de substituição, né, do negociador principal, o negociador secundário tem que estar em condições de substituí-lo. Por isso ele tem que acompanhar tudo que está se passando, né, naquele evento crítico. E tudo que é repassado pelo negociador principal, as reivindicações do causador do evento crítico é anotado pelo negociador anotador. Então ele é o responsável por anotar tudo que foi barganhado, nome do causador do evento crítico, quantidade de armas, quantidade de reféns ou vítimas, né, local, como croquis do evento, croquis do ponto crítico. Então tudo isso é trabalho do negociador anotador. E esse aqui é o que restou eu colocar na apostila, na página 20, né, nas 6 funções da equipe de negociadores. Então lá consta só 5 e o que restou eu colocar foi negociador anotador. O apoio logístico, né, que vai precisar. Então toda vez que há a necessidade, né, a solicitação do causador do evento crítico, eu quero água, eu quero lanche, quero não sei o quê. Esse apoio logístico vai ser o responsável por correr atrás disso. Não somente isso, né? Tem várias situações que é necessário para a equipe de negociadores durante aquele evento crítico. Então, esse é o trabalho do apoio logístico. E toda essa situação também é acompanhada por um psicólogo que faz parte da equipe de negociadores. Então, essa equipe de negociadores tem que ter a disponibilidade de um psicólogo que, juntamente com todos da equipe, irão analisar o perfil do causador do evento crítico, o perfil da vítima ou refém,
para justamente fazer a classificação deles, né, para saber que tipo de causador, se aquela pessoa que está mantida em cárcere, né, é um refém ou é uma vítima. Então esse psicólogo ele vai auxiliar os negociadores para justamente fazer essa análise do perfil de cada um dos envolvidos. Então essa é a formação básica de uma equipe de negociadores. Então o comandante, que é o responsável por toda a equipe, negociador principal, que é o que vai estar em contato direto com o causador do evento crítico, negociador secundário, negociador notador, apoio logístico e o psicólogo. Esse apoio logístico pode ser formado por 1, 2 ou 3 policiais ou mais, depende da disponibilidade de efetivo, certo? Beleza? Então isso aqui é a equipe de negociadores. Em Rondônia, como que é a formação dessa equipe de negociadores? Bem, em Rondônia nós temos uma particularidade, né? Particularidade quanto à doutrina, assim como outras polícias também têm essas dificuldades que nós temos aqui em Rondônia. Bem, em Rondônia nós temos escalado em Porto Velho, né, o negociador principal e o negociador secundário. Quando há esse tipo de ocorrência na cidade de Porto Velho, automaticamente o CIOP aciona o negociador principal e após aciona o negociador secundário. Sempre atuaremos em duplas. Sempre em duplas para justamente para que possamos ter pelo menos, né, caso haja necessidade, a substituição e ter um policial que conhece da doutrina para estar tanto orientando como também anotando todas as informações necessárias para aquela ocorrência. Como nós já vimos anteriormente, tem que ser notado o nome do causador do evento crítico, familiares, quantidade de armas, classificação dos envolvidos, enfim. Então sempre estaremos atuando em dupla. No interior do estado, cada CRP possui um negociador. Então esse negociador ele vai ser o negociador principal, ele vai utilizar outros policiais que estejam na ocorrência como o seu auxiliar ali imediato, na qual estará, né, fazendo as anotações necessárias, enfim. Acaba a gente improvisando um pouco devido, né, à falta de efetivo em nossa instituição policial. Beleza? Mas essa é a formação básica da equipe de negociadores aqui no nosso estado. Nós disponibilizamos, nós não temos na Companhia de Operações Especiais uma equipe de negociadores, né, no seu QO. Acaba que os oficiais, são os negociadores, acabam concorrendo a essa escala, tá? Assim como nos CRPs. A negociação ela é dividida em duas situações, classificada em duas, né? Negociação real e a negociação tática. O que é a negociação real? Bem, basicamente, a negociação real ela trabalha através de um processo de convencimento para que aquele causador daquele evento crítico ele realize sua rendição de forma pacífica, sem haver necessidade de aplicabilidade de outra alternativa tática a não ser a primeira intervenção, a negociação, certo? Então, essa negociação real ela é a mais utilizada. Temos situações que foi utilizada a negociação tática, né? Temos algumas, né? Mas basicamente, né, mais da metade de todas as situações acaba que a negociação real ela supre as necessidades e acaba havendo a rendição de forma pacífica daquele causador do evento crítico. No entanto, se o negociador principal e sua equipe observar que aquele causador do evento crítico está decidido que irá, né, fazer algum mal para a vítima ou refém,
automaticamente o negociador principal, a equipe de negociadores, eles irão modificar o tipo de negociação, passar da negociação real para a negociação tática, certo? Basicamente começa-se com a negociação real, com exceção para situações com terroristas, onde não existe negociação, a gente já passa direto para a negociação tática. Então, basicamente, começa com a real. O negociador observou que não há possibilidade, de continuar na negociação, porque o causador do evento crítico irá fazer algum mal, irá matar a vítima ou refém. Ele já passa para a negociação tática, que a negociação tática basicamente é um processo de coleta de informações, análise de todos os dados, que ele vai suprir as demais alternativas táticas. Então você vai preparar o causador do evento crítico, vai preparar o ambiente, o local que vai ficar o causador do evento crítico para as outras alternativas táticas, seja ela a invasão tática, seja ela o tiro de comprometimento, ou seja ela a utilização de técnicas menos que letais, certo? Então essa é a negociação tática. Então a diferenciação principal é que a real você tem uma rendição sem a necessidade do emprego de outras alternativas táticas, e a tática, negociação tática, é a preparação de todo ponto crítico para o emprego de outras alternativas táticas. Grupo tático. O grupo tático ele é responsável pelo emprego da segunda e quarta alternativa tática. É o emprego de técnicas menos que letais, e a quarta alternativa, que é a invasão tática, certo? A formação, quem compõe esses grupos táticos são policiais que possuem o curso de operações especiais e o curso de ações táticas especiais. Então, para compor o GAT, para compor o grupo tático, o grupo de intervenção tática do GAT, é necessário ter esses dois cursos, um desses dois cursos, certo? Temos outros componentes do GAT que não fazem parte do grupo tático, mas que são componentes e exercem outras funções dentro do GAT. Então a formação básica é exatamente você ter no mínimo aí o COESP ou o CAT. Esse grupo ele possui armas e equipamentos especiais, porque há necessidade, devido justamente à atuação em situações, de extrema periculosidade, onde haverá invasão do ponto crítico. Então há necessidade de se dispor de armas e equipamentos especiais. Atua em conjunto com os demais elementos. Os demais elementos essenciais eles estarão atuando em conjunto com o grupo tático. Então sempre vão estar interligados. Então só há invasão tática, nós vamos ver na alternativa tática, só há invasão tática depois de dada a ordem, pelo gerente da crise. E existe outras formas, além da ordem, tem outros meios, utilizados em conjunto com o grupo tático. Então o negociador ele tem que passar para a negociação tática para preparar aquele ambiente. Os atiradores policiais, os atiradores de precisão policial, eles têm que estar observando ou repassando informações, até mesmo efetuando um tiro de comprometimento para dar o start para o grupo tático invadir o ponto crítico. Então sempre vão estar atuando em conjunto com os demais elementos. A gente conhece, já assistimos alguns filmes, vocês também devem ter assistido alguns filmes, na qual se tem a nomenclatura de SWAT. Então esses grupos táticos, eles são conhecidos também como SWATs, ou grupo de intervenções. O grupo tático, algumas missões dele é
conduzir e proceder à rendição. Então nós temos uma parte da ocorrência que nós chamamos de ritual de rendição. O negociador ele passa todos os detalhes de como será a rendição ao causador do evento crítico. Então, quem vai conduzir e proceder todo esse ritual é a equipe do grupo tático. Eles que vão recepcionar o causador do evento crítico, eles que vão fazer a revista pessoal no causador do evento crítico, eles que vão algemar o causador do evento, idem as vítimas e reféns. Ah, mas por que faz a revista em vítima e refém? Porque pode ter sido feita a troca de vestes, né? Vestimentas dos causadores do evento crítico para com os reféns ou vítimas. Por isso que todos que saem do ponto crítico, eles passam por essa situação, por esse ritual de rendição ou até mesmo a revista, né, antes do ritual de rendição. Então, uma das missões do grupo tático é conduzir e proceder à rendição, né, do causador do evento crítico. Segunda missão, realizar a intervenção tática. Caso a negociação real não tenha dado bons frutos, o negociador passa para a negociação tática para que o grupo tático realize a intervenção tática. Essa intervenção tática pode ser feita de duas formas. Uma mediante ordem e a outra após o tiro de comprometimento. Então, teve o tiro de comprometimento, automaticamente se tem a intervenção tática realizada pelo grupo tático. O grupo tático ele tem a responsabilidade de garantir o desfecho daquela crise através do emprego de força letal ou não. Então ele vai empregar a força letal na quarta alternativa tática, que é a invasão tática, ou não empregá-la, empregar técnicas menos que letais, técnicas não letais, depende da nomenclatura que é utilizada. Certo? Então ele tem a responsabilidade de garantir o desfecho com o uso da força letal ou não o uso da força letal. Atirador policial de precisão, nosso sniper, né, como é conhecido em alguns filmes. Então, atirador de precisão, né, policial ou atirador policial de precisão, isso aí indifere, né, depende da doutrina que se segue, que é conhecido em nossos filmes aí como sniper, caçador. Ele tem a missão primordial de observar, né, e coletar informações. Ele se divide, ele já trabalha sempre em grupo, em dupla, né? Tem um atirador principal e o nosso observador, onde eles vão repassar informações, vão coletar informações acerca do ponto crítico e das pessoas que estão no ponto crítico, seja ela causador do evento crítico, vítima ou refém. As informações que eles têm que levantar: armamento, tipo de armamento, quantitativo de pessoas, que local estão os causadores, que local estão as vítimas. Eles têm a função de observar e coletar informações, apoiar o grupo tático através de cobertura de fogo, né, ou até mesmo repassar essas informações para os negociadores. E o detalhe aqui do apoio ao grupo tático, né, apoio de fogo ao grupo tático, que a gente chama aqui de terceira alternativa tática, nós vamos ver na próxima videoaula. Toda vez que houver esse tiro de comprometimento, tiro de comprometimento,
toda vez que o atirador policial efetuar esse tiro, haverá a invasão tática. Toda vez que o nosso atirador policial de precisão efetuar o tiro, apoiando o GT através do tiro de comprometimento, apoio de fogo, é o start para a invasão tática. E o atirador policial de precisão, ele tem que estar bem treinado, né? Bem treinado, porque ele vai ter que disparar em alvos específicos e somente mediante ordem. Imagine os senhores uma situação na qual o atirador policial está observando por causa do evento crítico, maltratando a vítima, maltratando o refém, e ele não pode fazer nada antes que tenha, né, a ordem para tal. Que imagine um tiro de comprometimento realizado irá ocasionar a morte do causador. E essa morte poderá causar um clamor público muito grande, né? Uma coisa que um exemplo que eu sempre cito é o exemplo do caso Eloá. Depois que aconteceu aquele desfecho, que a gente achou, muitas pessoas acharam trágico, né? E realmente foi, porque houve a morte da refém, da vítima, né? No caso Eloá era ela vítima. Muitos especialistas, que se diz especialistas em segurança pública, acabaram informando, né, repassando informação que tinha que ter sido feito tiro de comprometimento dos snipers, naquele momento em que o causador do evento crítico apareceu na janela. Mas eu fico me perguntando, imagine como que seria, né, a mídia, como que a mídia iria repassar tal informação, né? Polícia Militar do Estado de São Paulo mata jovem apaixonado. Caso tivesse sido optado pelo tiro de comprometimento, iria sofrer críticas do mesmo jeito. Poderia ter sido usado por mais tempo, a negociação e tal. Então sempre, né, há um grande receio do emprego, né, dessa alternativa tática. A gente vai debater melhor, a gente vai ver vídeos sobre o tiro de comprometimento em nossa próxima videoaula. Aqui, senhores, a gente finaliza essa videoaula, né, onde tratamos dos elementos essenciais do gerenciamento de crise, né, onde nós vimos, né, que temos o gerente da crise, a equipe de negociadores, o grupo tático e o atirador policial de precisão. Na próxima videoaula, nós veremos, né, as nossas alternativas táticas. Aqui, muitas coisas que a gente viu nessa aula, a gente vai estar repetindo na próxima videoaula. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. E a gente finaliza aqui a nossa terceira videoaula. Bons estudos a todos.